Vamos continuar a nossa série de mensagens em Neemias. O irmão tem aí acompanhado, o irmão tem ficado junto, tá? Então, o nosso tema principal é resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Rapidinho, pano de fundo é Jerusalém destruída. Neemias, dentro de uma exceção, consegue um trabalho muito importante no Império da Pérsia. Ele, que era um escravo, tem um trabalho de confiança. Ele é tocado por Deus quando tem a notícia de que Jerusalém estava deplorável. E aí ele faz o quê? 4 meses ele ora, ele jejua, depois ele fala com o rei, depois o rei permite que ele possa vir, ele vem para Jerusalém e começa então toda uma trajetória de resgate de sonho e de reconstrução da vida. Olha, quem não sonha, não vive. Quem não sonha, não vive. É importante que nós possamos a cada dia renovar os nossos sonhos, independente da idade, independente, tá? Porque eu já tenho lá 59 anos, que é a minha idade, continua sonhando. Eu já tenho 70 anos, continua sonhando. Eu tenho 80, 90, 100. Dizem que o pessoal que está nascendo agora vai chegar a 130 anos. Isso significa que eles, porventura, passarão por uma nova pandemia, se é que ela vem de 100 em 100. São as coisas interessantes, né? É questão de resgatar o sonho. Agora, sonhar por sonhar não tem sentido, tem que sonhar e tem que trabalhar para que este sonho seja constituído. Não é sonhar e ficar lá descansando, Senhor, tem gente que é assim, que pensa que dinheiro cai do céu, que pensa, não, tem que investir. Para poder até você que é casado, para poder estar casado, você teve que vencer a inibição e falar com a pessoa. Não ia dar certo. Né? Por mais inibido que seja, tem que conversar, tem que falar. Então você tem sonho, procura o que são dos seus sonhos. Neste capítulo que hoje vamos estudar, o capítulo 6. E aí, irmãos, porque este capítulo ele tem 20, deixa eu colocar o óculos aqui, porque senão não dá para enxergar. Vamos lá. Ele tem 19 versículos. Nós não vamos ler, mas fala sério. Tem gente que não quer que você se dê bem. Entende isso? Tem gente que não quer que você se dê bem. No plano espiritual, que nós estamos num culto, porque nós entendemos que há um plano espiritual. Mesmo que não tenha ainda entregue a vida a Jesus, que você não tenha, que está em casa, mas você entende que tem um plano espiritual. No plano espiritual, tem alguém que não quer que você se dê bem. Entende isso? Entende dessa maneira ou não? Tem alguém que não quer que você se dê bem. E vai fazer de tudo para você se dar mal. Certo? Por que ele faz isso? Porque ele tem bronca de você? Porque, não, na verdade, para ele, eu e você não valemos nada. Não valemos nada. Eu fui, mesmo agora na pandemia, fui falar numa igreja, e aí o rapaz que eu fui de Uber, o trajeto era grande, ele falou comigo que no trabalho onde ele trabalhava, tinha lá um irmão e tinha lá uma outra pessoa que era de uma outra religião, tá? E que não cristã. E que aí esse irmão, então, ficava menosprezando essa outra pessoa que era de outra religião não cristã. Porque você faz isso, porque faz esse ritual, faz aquilo, ficava daquela maneira. Aí ele pegou e falou para essa pessoa, tá, não cristã lá, dos rituais, não esquenta não. Você entende que está no caminho certo? Você entende que Deus está lá onde você está? Eu fiquei assim na minha, o cara é crente falando isso. Você entende? Não entende, então não esquenta não. Agora, quando você estiver lá, é isso que eu achei o máximo. Quando você estiver lá, pergunta para quem lá se manifesta o seguinte: você me ama? Cara, olha a sabedoria. Porque no plano espiritual, o inimigo, o diabo, não tem amor. Pergunta se ele te ama.
Se ele falar que te ama, está tudo certo. Agora, se não, corre de lá. Olha só a maneira dele poder pregar o evangelho. Porque nunca o inimigo vai falar que te ama. Nunca. Nunca vai falar. Então tem alguém nesse plano espiritual e tem pessoas, porque nós somos pecadores, e por sermos pecadores, nós temos a tendência para a inveja. Então tem pessoas que invejam e não querem que você se dê bem na vida profissional, no casamento, tem essas coisas todas. Que não quer que você avance, que coloca lá um óleo para você escorregar, uma casca de banana para você escorregar. E quando você pensa que já conseguiu vencer, aí é que está o problema. A luta continua. Porque agora Sanbalat e Tobias, que apareceram de maneira frontal lá no capítulo 2, agora no capítulo 6, eles aparecem de maneira lateral. A maneira primeira foi frontal, agora é uma maneira lateral. Por quê? Leia lá, eles vão mandar cartas para Neemias, falando: Neemias, queremos conversar com você, vem para cá para nós conversarmos, não sei o quê. E isso era uma grande armadilha que eles estavam fazendo. Então Neemias, com discernimento espiritual, ele não aceita esse convite que era uma armadilha. Fique esperto, fique esperto. Nem todo convite você pode aceitar. Nem todo convite você pode aceitar. Então, desta maneira, agora, este capítulo relata esse retorno da investida contra o resgate do sonho e contra a reconstrução, contra a construção deste sonho. Neemias coloca aqui. Dito isso como pano de fundo, eu quero ressaltar uma outra coisa. Há muitos anos atrás, o lema era o seguinte: o segredo é o sucesso do negócio. Não era mais isso? O segredo é o sucesso do negócio. Então, lá na década de 70, por exemplo, tem aqui uns jovens que não vão entender, mas a coisa era mais ou menos o seguinte: não tinha nada de internet, era tudo em termos de departamentos. Então, quando uma pessoa tinha uma sacada, quando uma pessoa tinha uma ideia, o que ele fazia? Ele guardava para si. Por quê? Porque ele entendia que guardando o segredo para ele se tornaria uma pessoa indispensável. Ou seja, a empresa não poderia abrir mão dele. Então, ele não compartilhava o segredo. Ele desejava que as pessoas pudessem vir até ele para poder falar como é que faz. Porque então, eu sei fazer, eu sou bom, então a empresa não pode abrir mão de mim. Olha como é que o mundo mudou demais. Demais. Fizemos uma live aqui com 3 masterchefs da igreja. A irmã Kelly, que é minha sobrinha, a outra irmã Kelly, que é a irmã Kelly Seixas, e a irmã Patrícia. E elas começaram a falar de como enfeita o bolo, como é que faz o glacê, como é que faz para não solar. Elas falam como. E busca, se você tem, claro que deve ter, mas se você busca na internet, no YouTube, como. Maria, como fazer aqueles cabelos bonitos? Você buscou esse conhecimento, não buscou? E você compartilha, eu já vi vídeos, você faz vídeos. Está aí uma excelente cabeleireira. Ela foi, pegou, e hoje ela fala como faz. Então, a irmã Maria Macedo é o exemplo de como, o antônimo de como era lá na década de 70, que o segredo é guardar, agora eu quero compartilhar. Então, hoje a questão é compartilhe o conhecimento, divide o conhecimento. Como fazer isso? E pessoas que compartilham o conhecimento, elas vão ter muitos seguidores. Muitos seguidores. Como faz? As pessoas vão querer saber como, porque todo mundo quer saber como. Agora, isso que é dito como sendo uma certa inovação, não. A Bíblia, ela é um grande recurso de que fala como você fazer. Então, se eu posso colocar um título nesta mensagem, eu vou colocar como fazer. Como fazer para resgatar os sonhos e reconstruir a sua vida. Do céu foi revelado em Jesus Cristo e fala, não tem mais segredo. Apocalipse não é um livro a ser decifrado, um segredo que tem que decifrar. As 70 semanas de Daniel não é aquilo. A Bíblia não é um livro de segredos, porque se fosse um livro de segredos, a Bíblia seria um livro de magia.
E a Bíblia não é livro de magia. Entende? Então, desta maneira, é claro, é aberto. Aqui, Neemias está deixando claro em todo o livro como você deve proceder para resgatar os seus sonhos e para reconstruir a sua vida. Por exemplo, vamos lá para o versículo de número de Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos. Ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Então a obra estava praticamente concluída, estava faltando colocar os portões. Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, olha lá, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Olha aqui, vamos nos encontrar, vamos conversar. Se é para conversar, eu vou. Olha o discernimento. Neemias colocou, por isso enviei-lhes, então, mensageiros, para poder dizer o seguinte, tá? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo. Então, isso é consequência. Então, primeiro é o foco e depois vem as consequências do foco. Irmãos, a todo momento, o inimigo de nossas almas quer nos tirar do foco. Por exemplo, claro, Senhor Jesus. Quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio numa forma de pomba, e a voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele foi impelido para o deserto, e ali o diabo o tentou 3 vezes. Para poder, daquela maneira, impedir que ele pudesse dar continuidade. Porque o grande sonho de Deus, sabe qual é? É você. É você, é você, sou eu. Gente, você que está em casa é sonho de Deus. A gente não apareceu nesse mundo porque escapuliu do céu, né? O pacote escapuliu. A gente não apareceu por aqui porque uma cegonha foi lá em cima, pegou e trouxe. Nós estamos aqui por conta de um sonho de Deus. E o sonho de Deus é que nós possamos ter uma realização na vida. E esta realização na vida passa por ter paz. Tudo aquilo que tira a tua paz não deve ocupar a tua mente, porque isso não é de Deus. E desta maneira, então, Neemias mostra para a gente o seguinte: eu não vou dialogar com aqueles que querem me tirar do caminho. Eu não vou conversar com aqueles que querem desviar o meu foco. Foco. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda. Podemos dizer, bem-aventurado o varão que mantém o seu foco em Deus, que tem foco. Então nós precisamos dialogar com o mundo, dialogar com quem pensa diferente. Não podemos ficar isolados, achamos que somos melhores, mas não podemos perder o nosso foco. Então, a primeira coisa para que nós possamos atando os sonhos e reconstruindo a nossa vida é manter foco. Segunda coisa, olha o que dá no versículo 9, depois dessa investida, o que Neemias faz? O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Tem gente que torce contra. É horrível você estar assistindo um jogo de futebol, seja lá qual for o seu time, né? Aí você está lá, imagina, tem um flamenguista e um vascaíno na sala. Aí, Zeca, você que é um bom flamenguista, a gente bota lá torcendo e o vascaíno contra. Fica difícil, né? Fica difícil. Imagina um vascaíno na torcida do Flamengo ou um flamenguista na torcida do Vasco. Fica difícil. Então há uma questão, tem gente que torce contra. E você tem que ser grande para não ceder a quem torce contra com você. Você tem que ser grande espiritualmente para não se deixar levar para quem torce contra por você. Porque quem torce contra por você vai se dar mal. O que diz aqui então no versículo 9, quando Neemias coloca isso, ele fala, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Segunda coisa, como fazer para resgatar os seus sonhos, reconstruir a sua vida? Primeiro, mantenha o foco. Segunda coisa, mantenha sempre a obediência a Deus. Esse é um problema seríssimo na nossa vida.
Começamos bem, mas depois deixamos para lá. Vai apostatando da fé. É como Paulo fala aos Gálatas: corrias bem. Quem foi que vos impediu de poder continuar a carreira? Quantas pessoas no mundo hoje, no Brasil hoje, que já estiveram, não é? Na comunhão, cantando, louvando, no coral, estão no mundão. Você conhece algumas dessas pessoas? Muitas. Por quê? Dentre tantos fatores, podemos colocar: não vigiou, não manteve obediência a Deus. Neemias começou com oração, correto? Ele começou buscando a orientação de Deus, correto? Então você às vezes começa o seu namoro buscando a orientação de Deus, aí vai para o noivado com a orientação de Deus, vai para o casamento, mas depois esquece. Como é que pode? Aí você vai para o estudo, faz a faculdade com temor de Deus, passa para a faculdade com temor de Deus, faz a faculdade com temor de Deus, se forma com temor de Deus, mas aí quando você começa a trabalhar e ganhar muito, você esquece. Como é que pode? Então, não esqueça do que é principal. Mantenha, olha só, mais uma vez, e isso não é a primeira, e outras vezes, frente à batalha, Neemias recorre a Deus. A oração não é alguma coisa que a gente recorre para o momento, minha gente. A gente não ora só no momento para poder ser curado. Depois que a gente é curado, a gente tem que continuar orando para não ficar doente de novo. A gente não ora só para poder resolver aquele problema. Depois que resolver, a gente continua orando para poder não viver outro igual aquele. Não dá a bobeira, não dá o vacilo de viver o mesmo problema, porque aí, me perdoe, mas é idiotice. Então, como? Mantenha sempre a obediência, sempre a dependência de Deus. Está claro, Neemias, ele vai e ora ao Senhor. Depois, vamos ler a partir do versículo 10. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meatabel, aí um nome bonito. Já tem nome para o seu filho? Meatabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: olha aqui, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Olha aqui. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra... Ele falou o quê, gente? Ele falou o quê? Tal profecia. Ó, presta atenção. Muitas profecias hoje. Ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Atacar a reputação, atacar o nome, atacar aquilo que você é. Zela por quem você é, porque se você perde um pouco do quem você é, você fica mal. Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: pô, mas Deus não tem problema, cair 1000 vezes, levanta 1001. Mas o homem é complicado. Nós somos complicados. Então, o que é aqui? Vamos lá. Primeiro foi uma carta do inimigo para uma conversa. Agora quem é que chama? É um sacerdote, é alguém que está na igreja. Olha só que as pessoas falam: eu nunca poderia imaginar que isso aconteceria na igreja. Bobão. O que é a igreja? É isso aqui. E outra coisa, quem você é? Você é santo? Está voando? Na igreja tem santos que ainda pecam. Nós estamos em processo. E na igreja tem o joio que está junto com o trigo. Duas coisas sobre a diferenciação entre o joio e o trigo. O filho de Edmé Williams, Dr. Graham Williams, com quem eu faço tratamento dentário, tal mãe, tal filho, ele chegou para mim e falou assim: pastor, desse jeitão mesmo,
Eu, quando morava lá no Kuwait, lá com a minha mãe, meus pais, fui lá uma vez numa plantação de trigo. Aquilo lindo. E a minha mãe falou, meu filho, você sabe diferenciar o joio do trigo? Olha, vê se você consegue. Mãe, é tudo igual. Não é não. Presta atenção. Aí parou. Aí veio aquela brisa, veio aquele vento. O que aconteceu com o trigo? Com o vento. Ele se curvou. O trigo se curva, o vento, ele é suave. E o joio é endurecido, ficou em pé. O joio não se curva para adorar a Deus. Ele tem aparência, mas ele não se curva. Ele não se prostra. Ele não se entrega. Ele é comedido. Ele não tem, por não ter experiência. O crente não, o joio, ele está no meio como infiltrado. Mas ele não se coloca como reverência a Deus. Os irmãos entendem? É como chegar o inimigo se prostrar perante Deus. Ele sabe que Deus é Deus, mas ele não se prostra. Segunda coisa do joio e o trigo. Aí foi um vídeo que quem me mandou foi o irmão Almir Tabajara. Pegou um galho de trigo, pegou um galho de joio. Aí falou, tá vendo aqui? Igualzinho. Formato, aquele negócio, igualzinho. Quer ver a diferença? Pega o joio e moe ele na mão. Faz assim. Faz na mão. Aí fez. O que você tem na mão? Palha. Não tem nada, só tem palha. Pega o trigo. Moe o trigo. O que você tem na mão? Semente. Só o trigo dá semente. O joio não dá semente. O joio não dá semente. Então, irmãos, olha só, agora vamos lá. Irmãos, vamos lá para poder ver mais andar. Para tirar o fruto da gente. E a gente não entende isso. Aí, mas meu Deus, como é que pode essa dificuldade, esse problema? Deus não mandou o problema, Deus não mandou a dificuldade, mas está lhe dando uma oportunidade de você dar fruto. De mostrar o teu fruto, porque crente que é crente, mostra que é crente na adversidade. E do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo? O que eu quero destacar é que agora Neemias está sendo abordado, tentado a se desviar do foco dentro do próprio contexto religioso. Com isso eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Primeiro, Hebreus capítulo 12 fala assim, portanto, versículo 1, portanto, nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos estar juntos, mas mantenha o foco no Senhor Jesus. Não mantenha o foco no homem, não mantenha o foco no pastor, no diácono, mantenha o foco no Senhor Jesus. Porque Jesus é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém. Segunda coisa que eu quero deixar para você é o seguinte, entenda, e essa segunda coisa se divide em mais duas coisas. Se entenda, primeiro, que você é pecador, nós pecamos, e nós pecamos, nós ofendemos, magoamos, entristecemos. Segundo, que tem pessoas que fazem isso não porque elas são pecadores santos, é porque elas são pecadoras não regeneradas, é pecador mesmo, é gente que não teve Jesus no coração. Outra coisa que apresenta aqui, aí é o que eu falo para vocês, se tem a ver com o nosso tempo, Neemias fala, corrompeu o profeta. Tem corrupção na igreja hoje? Porque... Aí a bobeira de alguns, eu não vou dar o dízimo, não vou dar a oferta porque tem isso, tem aquilo. Aqui na igreja não tem perfeição, mas tudo é muito criterioso. Tudo é muito criterioso, né? Agora, observem bem vocês,
Estava lá falando de Deus, mas não tinha nada a ver com Deus. Pastor, como é que eu posso saber disso? Eu pergunto para você, como é que Neemias soube? Qual foi a voz que soprou para ele? Foi o Espírito Santo que fala, então não precisa, você discerne. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você tem discernimento espiritual. Você tem discernimento para poder entender isso aí. Não está bom não, essa conversa não está bom não. Você tem discernimento. Ou então aquele que está perto de você, o teu esposo, a tua esposa tem discernimento de falar, presta atenção nesse caminho aí. O teu pai tem discernimento, o teu filho tem discernimento, o pastor tem discernimento, o irmão tem discernimento para te ajudar. Então, os irmãos estão entendendo como é que a coisa é tão avançada? É dentro da igreja, que fala, vem para cá e tranca aqui dentro. Tem gente que pensa que ficar trancado no prédio é crente, mas durante a semana não tem nenhum testemunho de crente. Agora, o que acontece? Neemias fala assim, eu sou homem para fugir de problema? Nós estamos vendo esse momento de tensão, de tudo. Tem gente que está pirando na batatinha, porque está ficando aquela questão de um medo, que não resolve, enfrenta. Tome todos os cuidados, mas enfrenta. Não tem como. Outra coisa, Senhor, o Senhor me livra. No mundo vocês vão ter aflições, meus filhos. Vocês querem que eu te livre? Vocês querem que eu coloque uma bolha para você não ser infectado, todo mundo ser? Você pensa o quê? Que você é melhor do que quem? Cara pálida. Está entendendo? Então, a questão é Neemias, eu não vou me trancar naquilo que é um sistema religioso, eu não vou me trancar num prédio, eu não vou me trancar, eu vou para a vida, eu vou enfrentar. Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, irmãos? Quarta coisa, como fazer para resgatar os sonhos e construir a vida? Mantenha a dependência de Deus e deixa que Ele exerça o juízo. Mais uma vez, olha o que diz aqui no versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. É só profeta querendo fazer o mal. Não é feiticeiro, é profeta. Mas é profeta que é feiticeiro, porque a desobediência a Deus é comparada à feitiçaria. Neemias, ele nunca foi para poder, ô Sambalate, vem cá, vamos fazer o seguinte, você está querendo vir para a briga, meu filho? Vamos brigar então. É assim que resolve. Coloca quem te persegue perante Deus. Coloca nas mãos de Deus, porque Deus é quem exerce o juízo. E não pense você que colocar alguém perante Deus para que Deus exerça o juízo, é que Deus vai mandar um raio para matar aquela pessoa. O que Deus vai mandar para ela, se ela quiser ver, é uma luz para ela se arrepender. É uma luz para ela poder deixar de ter aquele coração amargurado, odioso, invejoso. Aquele que te persegue, ele precisa de luz na vida, e a luz é Jesus. Quinta e última coisa. Como fazer para resgatar os sonhos, reconstruir a sua vida? Não se assuste com as ameaças do inimigo. Mantenha a fé, a coragem e a determinação. Versículo de número, vamos ler do 15 em diante. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Vai reconstruir. No tempo certo você vai terminar. Quando todos os nossos inimigos ouviram isto, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Entende? O inimigo não quer que você se dê bem, nem que eu me dê bem, que a igreja se dê bem, porque ele quer que fale mal. Mas quando a gente permanece com Deus, a gente se torna cartão postal de Deus, aí ele fica enfurecido. Que a gente começa a falar, que o cara é crente, o cara confia, está entendendo? Versículo 17, também naqueles dias alguns nobres de Judá
escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele. Olha aqui, Judá, aliado com mal. Judá, da tribo de Judá, aliado com mal. Porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Olha só, o mundo misturado com o conceito de fé. 19. Também falavam das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Entende isso, Cobal? Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Então, como fazer? É dessa maneira, não se assuste com as ameaças do inimigo. Entrega nas mãos de Deus. Mantenha fé, coragem e determinação. Porque aquele que tenta, vai tentar até o fim. Mas aquele que permanece, vai vencer até o fim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei? Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Deixar este momento para o irmão, para você, o irmão em casa, poder orar ao Senhor. Eu entendo perfeitamente que toda palavra de qualquer pessoa usada por Deus, colocada nas mãos de Deus, ela sempre vem para poder glorificar o nome dEle, de Deus, e para poder edificar vidas. Então essa palavra vem para esta congregação aqui presente, para você que é a congregação que está em casa. Para quem não está perdendo aquilo que Deus preparou. E para você que aqui está e você que em casa está, que faça bom uso desta palavra que não é minha, é a palavra de Deus.